Urgente, rapaziada, o técnico Felipe Luiz acaba de receber uma proposta tentadora do Fenerbahçe da Turquia. Eu vou falar sobre isso, vou falar do Bruno Henrique, porque a pena que ele pegou de 12 jogos imposta pelo STJD pode ser expandida. E vou falar também do Internacional, que sofreu mais uma derrota no CNRD e será obrigado a pagar o Mengão. Então, rapaziada, se eu fosse vocês, eu não pularia esse vídeo. Mas sabe por quê, galera? Porque hoje eu vou prometer que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar do técnico Felipe Luiz, que acaba de receber uma proposta vinda da Europa, galera, eu queria fazer um pedido mais que especial para todos vocês. Tá vendo esse botão, rapaziada? Já aperta aqui o botão, já se inscreve no canal, aproveita e ative o sino de notificação, porque é muito importante. Ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Mengão, vocês aí vão ficar bastante informados. Pronto, rapaziada, agora sim, vamos para o que interessa, vamos para as notícias do nosso Flamengo, porque acabou de sair a informação quentinha para vocês, rapaziada, que o técnico Felipe Luiz recebeu uma proposta de nada mais nada menos do que a do Fenerbahçe da Turquia, galera. Mas vem dar uma conferida nos detalhes da informação, é claro, que eu separei para vocês. Olha só, rapaziada, dá uma olhada. O clube turco procurou o Flamengo e demonstrou interesse. Apesar do desejo de um dia trabalhar na Europa, o treinador nem quis abrir negociações, rapaziada, pois entende que seu projeto no rubro-negro ainda está em andamento. O Fenerbahçe sinalizou com uma compensação financeira ao Flamengo, mas nem o clube carioca, nem o treinador querem encerrar o projeto. E as conversas, rapaziada, não avançaram. Mas não para por aqui não, rapaziada. A informação continua, bora lá. O Flamengo, inclusive, já fez uma proposta de renovação para o Felipe Luiz, com o contrato até o fim de 2026, renovável até o fim de 2027, rapaziada. O treinador ficou de enviar uma contraproposta. É o que eu falei pra vocês, rapaziada. Se vocês não lembram, essa semana eu falei sobre o Felipe Luiz, que a diretoria do Flamengo colocou na mesa do técnico uma proposta de renovação, porém, e entretanto, o técnico Felipe Luiz quer uma compensação financeira, rapaziada, quer uma valorização salarial. E eu mesmo falei pra vocês que o Felipe Luiz merece ali uma valorização salarial pelo fato, rapaziada, pelo simples fato do técnico Felipe Luiz tá sendo monstruoso dentro do Flamengo, tá fazendo um trabalho ali simplesmente absurdo dentro do Flamengo. E na minha concepção, o próprio técnico Felipe Luiz é o melhor, rapaziada, que já passou dentro do Flamengo, melhor até mesmo daquele Flamengo que todo mundo sonha, com o Flamengo de 2019, de Jorge Jesus, rapaziada. Mas na minha concepção, o Felipe Luiz de hoje e esse Flamengo de 2025 já supera aquele Flamengo de 2019, rapaziada. E é o que eu falei pra vocês, diretoria do Flamengo tem que correr contra o tempo, tem que renovar o salário ali, tem que renovar o contrato do técnico Felipe Luiz. E tem que dar ali uma valorização salarial para ele, rapaziada, porque se não renovar, se não valorizar o técnico, galera, vai acontecer o que aconteceu hoje. Vai vir clubes da Europa, vai tentar tirar o Felipe Luiz, mas para isso, rapaziada, o Flamengo tem que estar ali bastante estruturado e bastante preparado, rapaziada. Com essa informação chegando para ele, o Felipe Luiz disse: eu não vou e eu vou continuar no Flamengo, rapaziada. Notícia aí bastante importante para vocês. Mudando de assunto, galera, e é claro, continuando aqui falando de Flamengo, e deixa eu falar agora de Bruno Henrique, rapaziada, porque a pena que o Bruno Henrique pegou de 12 jogos imposta pelo STJD pode ser expandida, rapaziada. Eu vou explicar bem aqui pra vocês. Olha só, a pena de Bruno Henrique pode ser expandida, mas o atacante deve jogar Libertadores, rapaziada. O acordão do caso de Bruno Henrique no STJD prevê o envio de um ofício à CBF para que a suspensão de 12 jogos do atacante seja expandida para as partidas internacionais, rapaziada. A sugestão partiu da Procuradoria do Tribunal, porém, o ofício só será enviado à CBF após o fim do julgamento em segunda instância, que ainda não foi marcado
marcado. Por esse motivo, o atacante, rapaziada, deve estar disponível para o confronto da próxima semana contra o Estudiantes, mesmo que o efeito suspensivo não seja concedido. Ou seja, rapaziada, eu vou explicar aqui mais melhor para vocês, mais bem para vocês. A situação do Bruno Henrique é a seguinte: o STJD quer que o Bruno Henrique cumpra esses 12 jogos de suspensão, não só no Brasileirão, mas também na outra competição que o Flamengo disputa, rapaziada, que é uma competição ali importantíssima, que é a Libertadores. Ou seja, o STJD quer que o Bruno Henrique cumpra 6 jogos, vamos dizer, 6 jogos de suspensão no Brasileirão e mais 6 jogos ali na Libertadores da América, sendo, rapaziada, que o Flamengo já está ali praticamente na reta final da Libertadores e a diretoria do Flamengo, principalmente o técnico Felipe Luiz, quer contar com o Bruno Henrique na Libertadores. Enquanto isso, rapaziada, o Bruno Henrique pode jogar ainda na Libertadores, porque o próximo confronto do Mengão vai ser contra o Estudiantes, rapaziada. E é o que eu falo pra vocês, galera. Ó, o Flamengo está trabalhando, o Flamengo está fazendo de tudo para que o Bruno Henrique cumpra esses 12 jogos apenas no Brasileirão. Porém, rapaziada, vai ser bastante difícil, porque o STJD vai enviar um ofício à CBF para que o Bruno Henrique cumpra esses 12 jogos de suspensão, tanto no Brasileirão como na Libertadores. Mas a informação de imediato é essa, rapaziada. No momento, o Bruno Henrique pode jogar contra o Estudiantes. Depois do jogo do Estudiantes, aí a gente não sabe ainda de nada, rapaziada. Por isso que eu falo pra vocês a importância de vocês se inscreverem aqui no canal, porque quando saem informações como essa do Bruno Henrique, como a do Felipe Luiz, que acabou de receber uma proposta, eu trago pra vocês, rapaziada. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, falando de Flamengo e falando também de Internacional, deixa eu falar, rapaziada, porque o Internacional sofreu mais uma derrota no CNRD e será obrigado a pagar o Flamengo, rapaziada. O Internacional tá vendo o circo se fechando e eu vou falar pra vocês, olha só. O Internacional sofreu mais uma derrota no CNRD depois de ser condenado a pagar ao Flamengo as dívidas referentes ao Thiago Maia. O Colorado recorreu mais um pedido, rapaziada, é inacreditável. Mais um pedido de esclarecimento que foi ali indeferido, rapaziada, que foi negado. O Internacional será executado, mas o Colorado pode recorrer à Câmara de Arbitragem, que custa uma fortuna, rapaziada, e quase nunca mudam decisões anteriores. No Flamengo, o entendimento é que podem ganhar mais algum tempo e pedirem parcelamento de tudo, o que seria a última cartada do Colorado. Ou seja, é questão de tempo para o Flamengo receber esse dinheiro que o Internacional não quer soltar de jeito nenhum, mas o Internacional vai ser obrigado a pagar o Flamengo, rapaziada. É o que eu falo pra vocês. O circo do Internacional está se fechando. O Internacional tá vendo ali que vai ter que pagar o Flamengo de uma forma ou de outra, por bem ou por mal, mas vai ter que pagar, rapaziada, porque o Internacional tem uma dívida com o Flamengo. O Internacional tem o Thiago Maia, que é automaticamente ali jogador do Flamengo ainda, porque eles não pagaram a conta. E, rapaziada, eles vão ter que pagar de uma forma ou de outra. Ou paga ou devolve o Thiago Maia para o Flamengo. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando aqui, falando de Mengão, e deixa eu falar do próximo jogo do Flamengo, rapaziada, que vai ser amanhã, contra o Juventude fora de casa, e fizeram uma sacanagem com o Flamengo, rapaziada. É isso mesmo, eu vou explicar a situação para vocês. A situação, galera, ó, é que já tem a arbitragem definida, e olha só quem é ele. Rafael Claus será o árbitro do confronto entre Flamengo versus Juventude nesse domingo no Alfredo Jaconi, rapaziada. Ou seja, eu sei que vai ter gente que vai perguntar, mas Lucas, qual é a sacanagem que fizeram com o Flamengo? É isso, rapaziada. Colocar o Rafael Claus para apitar um jogo do Flamengo, galera. Rafael Claus, para quem ainda não sabe, é palmeirense, vice-líder aqui do Flamengo, rapaziada. Ou seja, Rafael Claus vai apitar o jogo do Flamengo, sendo que o Claus é palmeirense, galera. Sendo, rapaziada, que o Palmeiras é ali, vice-líder, tá na cola do Flamengo e o Palmeiras vai querer ultrapassar. Ou seja, é um risco que o Flamengo pode correr, porque é um palmeirense ali que vai apitar um jogo de um rival, rapaziada. Eu particularmente não gostei. E eu, rapaziada, se fosse por mim, o Rafael Claus ali não apitaria o jogo do Mengão. Mudando de assunto, rapaziada, é só uma hipótesinha, galera, mas mudando de assunto, e deixa eu falar agora de notícia boa, rapaziada, porque ontem o Eric Pulgar fez exames, rapaziada,
rapaziada, pra ver ali se ele está melhor da lesão que ele teve, rapaziada. E olha só o resultado, dá uma olhada. Após realizar uma tomografia no pé, o resultado foi de consolidação na lesão, rapaziada. Nessa sexta-feira, o chileno Eric Pulgar passou por uma tomografia no pé para verificar a consolidação de lesão, rapaziada, no quinto metatarso. Olha só, com a lesão consolidada, o chileno entrará na reta final da recuperação para ficar à disposição do técnico Filipe Luís o quanto antes, rapaziada. É o que eu falo para vocês. Agora está mais perto do que nunca. O Eric Pulgar voltar aos gramados, voltar a atuar com esse manto sagrado e voltar à sua titularidade, rapaziada. Porque é o que eu digo. O Eric Pulgar é titular absoluto do Mengão. E na minha concepção, depois que ele voltar, aí sim, rapaziada, o Flamengo vai estar 100%, vai estar completo e vamos que vamos rumo ali. A vitória ali no Brasileirão, rapaziada. E o título do Brasileirão, galera. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando aqui falando de Flamengo, deixa eu falar agora sobre o jejum, rapaziada. É isso mesmo, jejum do Flamengo contra o Juventude, fora de casa, rapaziada. Olha só, galera, dá uma olhada. E o Mengão sabe, rapaziada, que terá um grande incômodo, que terá que quebrar um incômodo jejum diante do rival amanhã, rapaziada, que não vence o Juventude em Caxias do Sul desde 1997, rapaziada. No entanto, o Flamengo nunca esteve tão confiante para quebrar esse tabu, rapaziada, já que se trata de um duelo de um líder contra um time ali que tá no Z4, rapaziada. Vale lembrar que a partida não envolve só o Mengão contra um time da parte de baixo da tabela, mas é o primeiro duelo de dias, rapaziada, que promete ser muito decisivo, já que o Flamengo inicia a disputa das quartas de final das quartas na Libertadores contra um time caxiense, rapaziada. Ou seja, galera, eu espero que vocês tenham entendido que o Flamengo não vence ali o Juventude desde 1997, fora de casa, rapaziada. Porém, é um time que é líder do Brasileirão contra o time que está disputando no Z4, rapaziada. O Flamengo nunca ali teve tão empolgado e a chance de ouro, rapaziada, pra gente quebrar um tabu e pra gente seguir confiante na liderança do Brasileirão. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer de coração, galera, a cada um de vocês que vieram até o final do vídeo, dando aquela moral, sendo compreensivo também, rapaziada, e se inscrevendo no canal. Ou seja, se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aqui no canal, ative o sino de notificação, porque quando tiver ali notícias do nosso Flamengo, é óbvio, rapaziada, que eu vou trazer pra vocês. Valeu!